Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 38. Nas teias do destino. Vivíamos naquele então horas decisivas na Grande Guerra. Enorme conjunção de forças aliadas se alinhava na costa inglesa, aguardando o momento para desferir crucial desembarque nas praias da Normandia. O fragoroso ímpeto fratricida prometia atingir o seu ápice, apesar da assombrosa destrutividade já demonstrada até então. O plano espiritual superior destarte movia-se impávido diante do mal necessário, tratando de torná-lo o menor possível. A inclemência do tempo, refletindo o perigoso acúmulo das crueldades humanas, desabava em incessantes tempestades, obstaculizando o deflagrar do assalto final da guerra. Foi preciso que espíritos superiores expedissem ordens, influenciando intuitivamente aqueles que detinham a capacidade de deliberações. Stagg, o meteorologista escocês, que fazia previsões do tempo para os aliados, de fato foi subjugado por estas operosas correntes espirituais no comando dos destinos humanos, orientando-o a fim de apressar o fim do tormento planetário, garantindo uma correta previsão de um dia claro, adequado à decisiva invasão, impedindo-se desastres maiores para todos os envolvidos. Estivemos na praia de Omaha e presenciamos os assombrosos embates corpo a corpo entre as forças em choque, persuadidas a ganharem terreno à custa de valorosas e inumeráveis existências humanas. Centenas de corpos jaziam espalhados entre os formidáveis penhascos da bela paisagem marinha, maculada pela dor e ultrajada pelo menosprezo ao dom divino da vida. Em meio às brumas do desterro e da desilusão que a todos nos envolvia, notícias alvissareiras nos convocavam por vezes ao otimismo, acariciando-nos a alma com o beneplácito da esperança na vitória da concórdia. O exército alemão, estabelecido na famosa Fortaleza Europa, ameaçava derruir os diques de Zuiderzee, promovendo imensa devastação nas terras holandesas, quando a esfera superior, interferindo decisivamente na intimidade dos envolvidos, abrandou os corações em luta, levando-os a negociarem o armistício parcial, comprometendo-se os aliados a não atacarem os inimigos sediados na Holanda, em troca da preservação dos diques, amenizando-se as precárias condições de subsistência do povo daquela nação, onde milhares morriam de terrível fome. Formidáveis reuniões se realizavam no plano do espírito, convocando-se generais e dirigentes dos países, durante o sono físico, para altercações em presença de magnas entidades interessadas em apaziguar os absurdos enfrentamentos fratricidas. Alguns se davam conta da magnitude espiritual que vivenciavam nesses egrégios encontros e levavam para a carne as reminiscências das orientações recebidas, assumindo condutas apaziguadoras que terminavam em benefícios para todos,
impedindo males maiores, enquanto muitos, completamente dominados pelas entidades malignas, não podiam sequer ser persuadidos a comparecer nessas luminares assembleias. Estarrecendo-nos quando as trevas, reagindo à atuação do alto, respondiam, incentivando o comando alemão à descabida política da terra arrasada, através da conhecida Operação Nero, que determinava às suas tropas a destruição de tudo que pudesse ficar para os inimigos e a execução imediata dos timoratos que se negassem a lutar até a morte. Atitude que nos revelava o imenso disparate da guerra, demonstrando-nos que a ganância de seus dirigentes era o único e verdadeiro móvel, pois uma vez que se viam impedidos de alcançarem seus egoísticos propósitos, não mais se interessavam pela sorte de seus comandados, preferindo fazer ruir a própria vida e a deles, a se curvarem diante dos vencedores. Fato que estampava ainda a imensa maldade que permanece dominando o coração humano, eco de clamorosa revolta que reside em nossos hábitos desde tempos imemoriais, denegrindo a nobreza da substância divina que nos compõe. Porém, o mundo maior, recorrendo à ajuda do Cristo, conseguia demover de muitos, que ainda guardavam o bom senso, a cruel determinação de tudo destruir, impedindo inúteis devastações e um número ainda mais elevado de mortes em diversos pontos do conflito. O comando alemão, de fato, havia expedido a ordem explícita de reduzir a capital francesa a um monte de escombros, assustando-nos diante da terrível ameaça que reverberava das trevas. Porém, ele não foi obedecido, graças à atuação preponderante do plano superior, que mais uma vez se esforçou para comover o que restava de hombridade nos corações de seus empedernidos generais, macerados pela inevitável derrota. Aliviados, assistimos a Cidade-Luz retornar à normalidade após a capitulação das forças germânicas, sem maior derrame de sangue, denotando-nos que, finalmente, o bom senso prevalecia na alma humana e a paz vencia. Apesar de algumas vitórias da luz sobre as trevas, os combates se avultavam com o avanço dos aliados em direção às terras alemãs. E o nosso trabalho também se redobrava, parecendo exceder nossa capacidade de atuação, quando significativo fato sucedia na vida de nossos amigos Alberto e Caterine, convocando-nos novamente a voltar-lhes nossa atenção. Vários irmãos desencarnados, provenientes de tropas brasileiras em luta nos territórios europeus, foram-nos encaminhados, tendo em vista nossa origem comum. Dentre eles havia um soldado, que de imediato chamou a atenção de Caterine, sem que ela soubesse o motivo. O homem havia desencarnado em decorrência da explosão de uma granada, que lhe ferira profundamente a face, destruindo-lhe os olhos, impedindo-o de enxergar e desfigurando-o por completo. Sua voz, contudo, trazia-lhe recordações imprecisas de familiaridade. Ele, que ainda não se dera conta da própria morte, parecia corresponder a estas mesmas impressões, pois frequentemente lhe solicitava cuidados, dizendo-se impressionado com seu sotaque francês, que muito lhe fazia recordar alguém de seu passado, e que, se não a soubesse morta, afirmaria tratar-se da mesma pessoa. Revelando-se invadida por estranhos sentimentos em sua presença, a amiga nos convocou a lhe explicar o que se passava. Reunimo-nos, assim, diante do companheiro que trazia o rosto envolto por uma faixa. Interrogando-o, ele retorquiu: Soldado Sampaio, 6º Regimento, da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária Brasileira, senhor.
Acredito que fui ferido pela explosão de uma granada, como me informaram, pois nada vi na hora. O senhor acredita que voltarei a enxergar? Estamos seguros aqui, senhor. Ainda ouço canhões. Acalme-se, soldado. Você ficará bom. Encontra-se em uma enfermaria, entre amigos, e nada há a temer. Não posso morrer agora, doutor. Tenho uma esposa grávida, aguardando-me em meu país, e preciso ficar bom para cuidar de meu filho, que em breve irá nascer. Sob as ordens do general Mascarenhas, estamos lutando no Vale do Reno, em companhia do 5º Exército dos Estados Unidos, onde os alemães nos surpreenderam. Desejo recuperar-me prontamente para voltar ao combate. Não podemos deixá-los escapar, senhor. Estes brutamontes miseráveis precisam ser eliminados a qualquer custo. Procurando afastá-lo do ódio, resguardava-o com palavras de consolo e, fixando-o atentamente, sentia também a nítida impressão de já conhecê-lo. Tocando-lhe a fronte, concentrei-me, procurando penetrar-lhe a intimidade, e estarreci-me ao identificá-lo prontamente. Heitor precisava ser informado de sua presença entre nós, e não me convinha qualquer comentário a respeito do inusitado personagem, antes que nosso tutor examinasse a situação. Atônito, solicitei paciência aos irmãos, convocando imediatamente a sua presença para que melhor nos esclarecesse sobre aquela arguta peça do fadário que nos dirige. Assim que lhe foi oportuno, Heitor novamente compareceu junto a nós, abraçando-nos e cumprimentando-nos com o efusivo carinho que lhe é peculiar. E bastou-lhe ligeiro olhar para que identificasse de imediato o espírito sob nossa análise. Com significativo brilho nos olhos, denotando que fora subitamente invadido pela luz de sublime compreensão, recomendou retirarmo-nos, a fim de que o assustado irmão não acompanhasse o diálogo para cujo entendimento ainda não se achava preparado. Sorrindo, dirigiu-nos a palavra eivada de benevolência. O amigo fez bem em convocar-me para dar seguimento às nossas demandas do passado, pois vejo que atingimos outro delicado momento em nosso roteiro de redenção. Eis que o destino nos traz um verdadeiro presente. E suspirando profundamente, emanando complacência no olhar, completou: estamos diante de Abelardo, meus queridos. Caterine, ouvindo o nome do antigo amante, aquele que lhe abandonara covardemente ao engravidar-se de Alberto, estampou lívido assombro no rosto. Ali estava perante o mesmo homem que lhe ferira profundamente os sentimentos femininos e por quem nutrira imensa mágoa por longo tempo, que demonstrava ainda não haver superado. Vejam como o acaso também tem suas leis, refletia Heitor. Convém tecermos considerações pormenorizadas a respeito deste companheiro que, seguramente, não se consorciou às tramas de nossos caminhos por mera casualidade. Estamos diante de uma peça viva de nosso passado, não somente da última encarnação de Caterine, embora da personagem atinente à nossa transata história, perpassada ainda no século XVIII. Ante nossa surpresa, o preletor continuou a nos explicar. Como certamente os amigos se recordarão, Alberto, então Bartolomeu, desencarnou sem saber que havia engravidado uma de suas últimas amantes, Maria Coutinho, jovem esposa de um de seus amigos, Miguel de Lara. Eram cristãos novos, residentes em Lisboa, degredados do Brasil e mantidos sob severa vigilância do Santo Ofício, em decorrência das ideias revolucionárias que apregoavam. Bartolomeu, procurando por notícias de seu saudoso país, se lhes aproximou e passou a frequentar-lhes a residência.
dados a inadequadas festividades noturnas, Bartolomeu aproveitou-se da embriaguez do companheiro para seduzir em uma oportunidade Maria Coutinho, atraído por sua beleza juvenil. Após o sumiço do padre, a traição veio a ser descoberta pelo marido, que, movido por grande indignação, roubou-lhe a vida, apesar de ainda se achar grávida, passando a devotar ingente, porém inútil ódio ao infamante cônego, que então já havia deixado a terra. Pois estamos diante de Miguel, o esposo traído de outros tempos que, por obra do destino, uniu-se em oportuna urdidura carnal a Caterine, com o pressípio intento de se vingar do antigo pároco, favorecido pelas rédeas que conduzem nossos destinos. Convocado pelos enlaces do passado, seduziu-a também, aproveitando-se de seu desterro, desfechando com ela os episódios que todos já conhecemos. Vemos como a vida, em sua surpreendente arquitetura, prossegue o seu dédalo de coligações, sempre obediente aos liames do pretérito, embora muitas vezes nos pareçam tão distanciados no tempo. No âmbito da lei, amigos, nossas faltas não são jamais olvidadas, e somente o infatigável escoar dos séculos nada pode subtrair de nossos compromissos. Por isso, credores e devedores estão inexoravelmente fixados nas teias do destino, até que convertam em legítima fraternidade as adversidades que os unem. Alberto, mais uma vez, se deixava dominar pelos torpes sentimentos humanos, achando-se diante de um possível rival, a lhe competir a afetividade da amada, ferindo-o de substancial ciúme que mal conseguia dissimular. Além disso, surpreendido por fato tão longínquo que acreditava definitivamente esquecido, ainda reverberando no presente, compreendia a extensão da lei divina, exigindo-nos em qualquer tempo a completa correção dos delitos, e constrito admitia a falta, corando-se de genuína vergonha. Heitor, acolhendo-o na ternura de sua compreensão, instava-o ao equilíbrio. Filho, de fato, a dor do arrependimento, refletindo nossas ações impensadas, acompanha-nos através das experiências transreencarnatórias, fazendo do opróbrio nosso maior sofrimento, por mais que o esquecimento temporário na carne nos alige do palco da consciência a sua penosa recordação. Por isso não se pode ir adiante sem encontrar soluções definitivas para o passado delituoso, e a lei nos conduz sempre de volta aos campos onde semeamos, a fim de ceifar a indisponível colheita. Assim é que, mais uma vez, o Senhor lhe pede a superação de suas emoções humanas ainda imaturas e que aceite com alegria o convite para a completa renovação dos valores do coração. Não aprendemos que quando o servo está pronto, o serviço lhe aparece? Pois com alegria podemos lhe afirmar que este será o primeiro assistido de vocês na faina evangélica que iniciam, pois solicitamos a Caterine o irrestrito apoio a esta empreitada, superando as antigas mágoas que ainda dilaceram o seu nobre coração. Enquanto que no mundo nossa alegria se esvai na busca de conquistas efêmeras da matéria, no afã de galgar posições de destaque sociais ou na aquisição de diplomas que nos lustre a vaidosa personalidade, aqui o que nos apetece e de fato nos felicita é fazer todo o bem que podemos. Socorrer aquele que sofre e está ao nosso alcance é por isso nossa prioridade máxima. Assim determina o Senhor da vida, pois não se pode desfrutar das venturas que Ele nos reservou, deixando na retaguarda os desafetos que semeamos e as infelicidades que perpetramos. Compomos uma grande família espiritual e um irmão detido em queda moral é um embaraço à nossa própria ascensão. Por isso, voltar-se para socorrê-lo
é recurso indispensável ao próprio avanço e à verdadeira alegria. Agradeçamos, portanto, a preciosa oportunidade de redenção que a providência divina nos envia, a qual não podemos menosprezar. Sem dúvida, podemos imputar o regalo como uma resposta do alto ao esforço de vocês na superação de suas mazelas e à dedicação ao serviço cristão que vem desenvolvendo em meio às crueldades deste ingente conflito. Admirávamos os sutis caminhos que a lei nos invoca, movendo-nos quais meras limalhas de ferro, imantadas pela inexorável teia magnética do destino. Ciente de que a obediência e o labor compõem nossa via de redenção, o amigo locupretou. Assim, ainda sob a orientação de nossos abalizados companheiros, a quem solicitamos a continuidade da ajuda, irão amparar Abelardo em sua nova realidade. Retribuindo à vida o mesmo que receberam, deverão dirigir os seus primeiros e inexperientes passos na jornada do espírito, contribuindo com seu crescimento e albergando-o na fraternidade genuína, torná-lo-ão amigo leal do coração. Caterine lhe perdoará a infeliz incúria por havê-la entregue à gravidez desvalida, e Alberto se desculpará, mediante o trabalho em seu favor, do delituoso desrespeito à sua amizade e confiança no passado, quando o induziu ao hediondo crime no qual teve infeliz participação. Ambos irão ainda amparar Maria Coutinho, a jovem viúva, ainda encarnada, e seu futuro filho, aprendendo a amar sem caprichos e trabalhando para que seus destinos se cumpram conforme a vontade da lei. Amparando-lhe o infortúnio e auxiliando-a na inditosa gestação, Caterine ainda estará reconstruindo os sentimentos maternais que renegou. Lembrem-se, filhos, vocês já armazenaram o suficiente para poder distribuir, e como servo zeloso, convém agora multiplicar os tesouros divinos que angariaram, sem olvidarmos que não há bem maior do que poder saldar as dívidas com o trabalho, dispensando o sufrágio da dor. E interessado em extrair o máximo de ensinamento do encontro providencial, explicou, lendo a sabedoria da vida. Vemos ainda, meus amigos, no episódio sob nossa análise, como a lei, refletindo a exata extensão de nossas faltas, não perde a oportunidade de fazer da experiência do viver, em todos os planos, uma permanente escola de sublimes aprendizados. Abelardo, impregnado do erro da paternidade irresponsável, quando abandonou Caterine, no momento em que mais necessitava dele, deixa-se agora apenar na impossibilidade de estar junto ao filho, que antecipadamente já ama. Por morte violenta, resgata ainda o crime passional e Maria Coutinho, sofrendo desterro, reconhecerá o valor da fidelidade. São males necessários para a correção do espírito imortal, até que aprenda a acertada maneira de agir, segundo os padrões íncitos na própria consciência. Ninguém se evade do dever, sem arcar com as consequências, pois estamos sob constante vigilância do Senhor, que por nos amar e nos querer perfeitos, vigia e nos educa, preparando-nos para o excelso destino que a todos reservou. Orando sentidamente, agradecemos a magnitude divina que, mesmo diante de nossa imensa capacidade de perpetrar o mal, não se cansa de nos presentear com as insígnias oportunidades de refazer os descaminhos do erro. Exorando ainda o fim dos sofrimentos daquela ignara guerra, despedimo-nos, tornando reconfortados as nossas labutas diárias. Fim do capítulo.
E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.